A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia. Mais uma madrugada com o Senhor Jesus, mais uma madrugada de palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos todos os dias na madrugada, todos os dias orando a Deus e buscando uma palavra aonde o Senhor dirá ao meu e ao teu coração, aos nossos corações, porque o Senhor, ele faz milagre acontecer para aqueles que o creem. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos no canal Momento Único Oficial com 2F. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós temos uma palavra que está em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículos de número 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41. Glória a Deus. E o Senhor vai falar fortemente aos nossos corações, que diz assim a palavra do Senhor. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Perguntaram, a esse mestre, a esse principal da sinagoga. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, te digo, levanta-te. Eita, glória até aqui. Meus irmãos, que palavra, essa palavra é tão forte que até me arrepiou todinho. Esse é um milagre de Jesus. O milagre de Jesus quando ele ainda estava no começo do seu ministério. O milagre de Jesus, ele acontece com aqueles que o creem. Aqueles que acreditam que Jesus, ele faz o milagre. Pode parecer tudo perdido, pode parecer tudo no fundo do poço, mas Jesus, ele entra com a providência. Por que eu digo isso? Porque quando está no fundo, não tem mais para onde ir. Aí é só subir. Porque Jesus, ele está em todos os lugares para nos ajudar. Meus irmãos, é aquilo que eu digo. Se não vier do céu, nada teremos. Não adianta nós colocarmos a nossa prática, não adianta nós colocarmos o nosso saber, não adianta nós colocarmos a nossa experiência em vigor para o dia a dia, mas não vai adiantar. Por quê? Porque só Deus, ele nos comanda. Isso eu falo da parte da igreja. Isso eu falo da parte dos que amam e adoram e seguem a Jesus. Meus irmãos, nada nesse mundo foi criado por acaso. Tudo tem um propósito. E o propósito dessa espera é o propósito de uma bênção muito maior. Mas como que acontece isso? Acontece que o Senhor, ele prova os nossos corações a todo o momento. A todo momento o Senhor, ele testa a nossa fé. Ele põe à prova a nossa fé.
Porque Jesus ele disse aos discípulos, se tivesse fé do tamanho de uma semente de mostarda, pessoalmente eu vi uma semente de mostarda que ela é bem pequenininha. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis aquele monte se esvaria para o mar. Ou seja, tem aquele ditado, a fé move montanhas. É justamente por este versículo. Mas o Senhor Jesus, ele fez um milagre naquele tempo. Porque antes de fazer o milagre dessa menina, da filha de Jairo, uma outra mulher que sofria com hemorragias sanguíneas chegou até Jesus e tocou na veste de Jesus. Jesus simplesmente, quem me tocou? Porque saiu virtude dele. E é essa virtude que o Senhor Jesus está liberando nesse momento, justamente para aqueles que crêem. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje em dia, ninguém mais está crendo em Jesus, mas Jesus ainda faz milagre. Ouço muito falar em teólogos, não acreditam em milagres. Teólogos não acreditam no poder do Espírito Santo. Teólogos não acreditam mais no poder de Jesus. Assim acontece com o mundo lá fora e assim acontece com o mundo dentro da igreja. Meus irmãos, hoje em dia não está havendo mais cura. Hoje em dia não está havendo mais nada do que Deus fez e do que Deus irá fazer, porque Jesus disse, eu irei, mas vocês farão coisas maiores do que as minhas. Porque Jesus ele veio na terra para nos ensinar. Jesus ele veio na terra para nos instruir a continuar o trabalho dele. Porque hoje, meus irmãos, hoje, do jeito que nós se encontramos nesse mundo, e a igreja, de vez de ela andar com a igreja está andando com o mundo, se misturando. Meus irmãos, quando Deus tirou Israel da terra do Egito, Deus ele trouxe aquele povo até o deserto. Mas no deserto, Deus ele disse, foi certo, não se misture com outros povos. Porque assim que se misturarem com outros povos, se contaminarão. Porque adquirirão coisas do mundo, coisas que não edificam a Deus para dentro do povo de Deus. O mesmo aconteceu com Salomão. Com tanta sabedoria que Salomão tinha, mas Salomão se envolveu com o mundo. Como ele se envolveu com o mundo? Com muitas mulheres. Ou seja, cada uma delas tinha um Deus, cada uma delas tinha uma religião. Meus irmãos, é um perigo constante. Nós estamos na presença de Deus e se misturamos com o mundo. Porque como diz Apocalipse, ou você é quente ou você é frio. Morno, Deus ele vomitará. E é pior do que se estivesse quente ou estivesse frio. É o mesmo que acontece com o mundo. É por isso que Jesus só chamou Pedro, Tiago e João. Porque Pedro, Tiago e João eram aqueles 3 discípulos a qual testemunhariam o poder de Jesus. Porque Jesus, ele cura. Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. Jesus, ele faz milagres e faz maravilhas através de nossas vidas. Bastamos querer fazer o acontecido. Mas hoje em dia, o que as pessoas, principalmente líderes, principais líderes, isso é um recado para principais líderes, estão incrédulos e dispersos, só pensam em uma coisa, igual ao mundo, se dar bem. Só pensam em se dar bem nas custas de outras pessoas. Muitos milagres falsos, muitas bênçãos falsas
e muitas palavras falsas. É o que está acontecendo nesse momento em todas as igrejas, que é o que nós falamos, é o templo de Deus nesse momento, é o templo feito por mãos humanas. Irmãos, tem muita gente idolatrando pastor, idolatrando família, idolatrando igreja local de adoração, mas não idolatram a Deus. Deus, ele se afasta. Deus, ele se afastou do povo de Deus. Alguns, por quê? Porque não existe mais milagre para acontecer. Mas uma palavra é certa. Você que está esperando um milagre acontecer, creia, como Jesus disse, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Creia. Creia que o Senhor Jesus fará um milagre na sua vida. Jesus fará um milagre acontecer. Tu passastes tantas coisas, tu recebestes tanto milagre e não crê nesse momento que o Senhor Jesus ele tem um conserto na tua vida e não crê que o Senhor Jesus ele tem um milagre na tua vida, o que você está esperando, o que você está esperando há muito tempo, ele virá. No tempo certo acontecerá. No momento certo ele fará acontecer aquilo que nós não imaginamos. Lembre-se da palavra, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que nós não sentimos no coração. Esse é o que Deus tem para nós. E não se esqueçai que os nossos pensamentos, eles são limitados, mas o pensamento de Deus, ele é ilimitado. Assim como nós pensamos, vai acontecer desse jeito, desse jeito, desse jeito, Deus, ele faz tudo ao contrário. Deus, ele não é que ele faz ao contrário, Deus, ele faz de uma outra forma, para que nós ficamos abismados com o poder de Deus, porque só ele é Deus e acima dele não há. Aqueles que creem, o milagre irá acontecer. Você que está precisando de um milagre nesse momento, Jesus está dizendo para a tua vida, crê no meu milagre, crê no meu milagre que irá acontecer. Assim como ele disse, Talita cumi, levanta-te. Ele está dizendo para você agora, Talita cumi, levanta-se e ande, porque o milagre aconteceu na tua vida, ele não vai acontecer, ele aconteceu a partir de momento, e nós profetizamos na tua vida que o milagre aconteceu. Basta esperar o momento certo e o milagre aconteceu e vai chegar até as tuas mãos. Quem crê em Jesus, o milagre aconteceu. Porque, meus irmãos, hoje em dia está muito difícil. Está muito difícil. Eu andei visitando alguns lugares. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela não é mais dita. Muitos lugares que eu vou, a palavra de Deus não está sendo mais dita. A reverência para Deus não está sendo mais dita. Chamam Deus de você. Chamam Deus de você. E em música diz que Deus é fiel a mim. Não. Nós temos que ser fiel ao Senhor. É o Senhor. Sabe como o Senhor mandou Moisés chamar ele para Faraó? Que Moisés falou, Senhor, qual é o teu nome? O que eu falo que o Senhor é para Faraó? Sabe o que Deus falou? Diga que eu sou. O eu sou falou. E no momento da Bíblia diz, ele é Senhor. O Senhor dos exércitos. Não há mais reverência nas igrejas. Mas engraçado é que entrando num tribunal para um juiz, assim que o juiz entra, todos se levantam em sinal de reverência e todos chamam de eminência, de Senhor, disso, aquilo. Mas para Deus, que nos deu a vida, que nos dá o milagre, que transforma a nossa vida, chama de você. Essa é a diferença. Essa é a diferença do ser humano. Porque o inimigo, ele entrou no mundo.
O inimigo ele entrou no mundo da igreja, o inimigo ele entrou em todos os corações, em mentes, em visões, o inimigo entrou e distorceu a palavra de Deus. Como diz a palavra, o Deus desse século, ele fechou o entendimento do evangelho. Ele fechou o entendimento do evangelho para as pessoas. Mas o Senhor ele está abrindo os olhos de muitas pessoas, assim como abriu os meus. O Senhor está abrindo os olhos de muitas pessoas para que muitas pessoas acorde e ande. Glória a Deus. Talita cume. Acorde. Igreja, temos que acordar. Igreja, temos que orar, temos que buscar a presença, buscar a face de Deus, para que Deus tenha misericórdia de nós e entra com milagre. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eita glória! Eu entrarei e sararei a tua terra. O povo que realmente se humilha ao Senhor. O povo que realmente adora ao Senhor. O Senhor, ele vai sarar a terra. O Senhor, ele vai sarar a terra. O Senhor, ele vai trazer cura, assim como trouxe para essa menina. O Senhor, ele vai trazer providência. O Senhor, ele vai trazer milagre para aqueles que o crê. Tire essa coisa de acreditar em que o homem está dizendo. Crê na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade está sendo tirada das igrejas, o inimigo está ganhando espaço, mas a igreja tem que orar e buscar a face do Senhor. Lembra da palavra de Deus? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja, ela é mais forte do que tudo. A igreja era mais forte do que tudo. Jesus é a cabeça da igreja, mas hoje em dia estão colocando como homem como cabeça. Jesus está do lado de fora, em muitos lugares. Em muitos lugares Jesus está do lado de fora. Mas Jesus, eu creio que Jesus se encontra aí, no teu coração, porque você crê no milagre que vai acontecer, que já aconteceu na sua vida. Basta crer, tomar posse da vitória e o milagre aconteceu na sua vida. Talita cume. O milagre aconteceu. Porque o Senhor Jesus, ele é fiel para cumprir todas as promessas. E nenhum servo que ora, nenhum servo que busca, nenhum servo que anda em gratidão, em reverência a Jesus, Jesus jamais vai deixar. Porque ele diz, todos aqueles que Pai me der, eu jamais jogarei fora. O que Jesus está lhe dando, toma posse agora. Porque o milagre aconteceu na minha vida e na sua vida. Toma posse agora, porque o milagre aconteceu. Talita cume, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O milagre aconteceu agora, nesse exato momento, terça-feira, 11 de agosto. O milagre aconteceu. Toma posse da tua vitória. Toma posse da tua vitória. E Jesus, ele entregará na tua mão o teu milagre. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a palavra de hoje foi um milagre. A palavra de hoje foi um milagre. Quem tomou posse recebeu o milagre, porque o milagre aconteceu na sua vida. Nós estamos aqui todos os dias para falar da palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para quem puder. Porque o milagre de Deus aconteceu. E não se esqueça de inscrever nesse canal, @Momento Único Oficial com 2F. Estamos aqui todos os dias na madrugada.
que aqui quem vos fala é o irmão Emerson, buscando, pagando preço na madrugada para trazer a palavra de Deus aos nossos corações. Amém, meus irmãos? Chegamos mais no fim desse programa, desse canal, @Momento Único Oficial. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer, já resplandeceu a glória dele na sua vida. Até mais!